Oi, pessoal, espero que vocês estejam bem. Nessa aula, nós vamos estudar um método muito utilizado aí nas integrais. Dos métodos que a gente vai estudar, esse daí é o que com certeza vocês vão precisar mais. Então, para a gente poder começar, eu gostaria que vocês pensassem nessa integral de x elevado a 10 dx. Nós vimos na aula passada que quando eu tenho a integral de x elevado a n dx, a gente pode aplicar a regrinha básica de integração, né? Que é x elevado a n mais 1. Eu sempre adiciono uma unidade ao expoente e divido por este resultado. Faço a aplicação aqui de uma constante c. Então, a integral de x elevado a n dx é x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 mais uma constante c. Então, fazendo isso nessa integral, o que nós vamos ter? X elevado a 10 mais 1 dividido por este resultado mais uma constante, ou seja, x elevado a 11 dividido por 11 mais a constante. Para a gente saber se essa função está correta, basta a gente derivar. Então, quando eu faço a derivada para poder conferir, eu obtenho 11 x elevado a 10 dividido por 11 mais a derivada da constante, que é zero. Então, lembrando sempre, né, que eu faço a multiplicação aqui, subtraio uma unidade do expoente, essa constante do denominador, ela continua aparecendo, mais a derivada da constante, que é zero. Aqui dá pra gente simplificar, e o resultado vai ser x elevado a 10. Então, observem que nós voltamos à função x elevado a 10 que estava dentro do integrando, certo? Porém, pessoal, dá uma olhada agora nessa próxima integral, bem parecida com o exemplo anterior. Só que no exemplo anterior, eu tinha x elevado a 10 dx, né? E nessa eu já tenho x mais 12 elevado a 10. É como se eu tivesse essa expressão aqui dentro, x mais 12, multiplicada por ela mesma 10 vezes. Então, nesse caso, é que a gente vai aplicar a mudança de variável. Essa mudança de variável também é chamada de método da substituição. O que isso significa? Que a gente pega a parte que está complicada, faz uma troca por uma outra variável que não esteja aparecendo na integral. Por exemplo, o que está complicando a nossa vida é esse x mais 12, todo que está elevado a 10. Então, ele eu vou chamar de uma nova variável, que pode ser u, mas poderia ser também qualquer outra coisa, tá? E aí, nós vamos fazer a substituição. Gente, quando nós fazemos a substituição, eu vou ter a integral de u elevado a 10 dx. Aqui, eu tenho que dar um jeito de tirar esse dx e escrever em termos de du. Por quê? Porque na hora de fazer a integral, eu tenho que fazer em relação à mesma variável. Então, quando você faz a mudança de variável escrevendo u elevado a x mais 10, nessa equação você aplica a derivada. Eu vou derivar u em relação a x, em função das variáveis que estão aparecendo aqui. A derivada de x é 1, a derivada de mais 12 é 0, porque 12 é uma constante. E aqui eu vou fazer o produto dx vezes 1 dx, que é igual a du vezes 1 du. Por que eu tenho que fazer esse passo? Para eu poder escrever essa integral, de fato, com a mudança de variável que foi aplicada. Então, eu vou ter integral de u elevado a 10 vezes, em vez de escrever dx, eu vou escrever du. Agora, eu posso aplicar a regrinha de integração aqui, que vai ser u elevado a 11 dividido por 11, porque sempre eu adiciono uma unidade no expoente e divido por este resultado. Nesse momento dos nossos estudos, a gente pode fazer aqui o passo a passo ou já podemos fazer diretamente, né? Mais a constante c. Aqui, eu tenho que tomar um outro cuidado, que é o seguinte. A gente estava resolvendo uma integral em termos de x. Então, a partir do momento que eu fiz a mudança de variável, eu estou dando uma resposta aqui em termos de u. Quando chegar nesse momento, a gente tem que voltar com a aplicação que nós fizemos aqui no início. Então, a resposta, gente, não pode ser u elevado a 11 sobre 11 mais c. A resposta dessa integral vai ser, no lugar do u, eu vou escrever x mais 12 elevado a 11 dividido por 11 mais a constante c. Então, essa é a resposta dessa nossa integral. E aí, pessoal, para a gente poder conferir se essa resposta está correta, nós vamos derivar essa função que nós encontramos, tá? Lembrando que para poder fazer a derivada, quando eu tenho assim, ó, uma função y que é igual a u elevado a n, a derivada y' dela é n,
que multiplica u elevado a n menos 1, e por conta da regra da cadeia, eu multiplico pela derivada desse u, né? Então, aplicando nessa função que está logo aqui em cima. Esse 11 vem multiplicando, vai ficar 11 vezes x mais 12 elevado a 11 menos 1, tudo isso dividido por 11, vezes esse u' é a derivada do que está dentro do parênteses. A derivada de x é 1 e a derivada de 12 é 0, porque é constante. Então, notem que esse termo aqui não vai fazer diferença no nosso resultado, porque ele vai dar 1. Mais a derivada da constante, que é 0. Então, aqui dá para a gente simplificar o 11 com o 11, a resposta vai ser x mais 12 elevado a 10, como nós tínhamos lá no início da integral. Então, quando a gente está aplicando essa técnica de integração, que é chamada de método da substituição, nós estamos fazendo o contrário do que a gente fazia quando aplicava a regra da cadeia, tá? Nessa próxima integral, nós temos integral de 3x ao quadrado, exponencial de x ao cubo. Muitas vezes, vocês podem ficar na dúvida com relação ao que a gente deve chamar de u ou de qualquer outra variável na hora de fazer a mudança, né? A gente tem que pensar sempre, gente, numa questão de simplificação. Por exemplo, se eu chamar o u de 3x ao quadrado, quando eu faço a derivada de u em relação a x, essa derivada vai ser 6x. Então, se eu aplicasse esse 6x aqui, observe que não daria para simplificar por nada. Por outro lado, esse expoente aqui, ó, ele tá meio complicado, porque esse expoente é x elevado ao cubo. Então, se eu chamo u de x elevado ao cubo, quando eu faço derivada de u em relação a x, vai dar 3x ao quadrado, e esse termo ele aparece logo aqui no início da integral. Então, esse que é o segredo para poder fazer mudança de variável. É a gente aplicar a mudança em cima de onde eu faço uma derivada e consigo simplificar com alguma coisa que aparece dentro do integrando. Então, é isso que a gente vai fazer, meninos. Nós vamos chamar o u de x elevado ao cubo. Quando eu faço a derivada de u em relação a x, vai ser 3x ao quadrado. Aí, aqui eu vou multiplicar cruzado. Vou ter 3x ao quadrado dx, que é igual a 1 vezes du, que é a mesma coisa de du, e vou isolar esse dx, escrevendo du sobre 3x ao quadrado. Aí, alguns devem estar se perguntando, por que é necessário isolar esse dx? Esse dx é necessário a gente isolar pelo seguinte motivo, olha só. Quando você vai reescrever a integral, eu vou ter integral de 3x ao quadrado, vezes exponencial de u, que foi onde eu apliquei a mudança de variável, vezes dx. Notem que se eu deixar dessa maneira, eu não consigo nem sair do lugar, eu não consigo resolver essa integral. Entretanto, quando eu aplico du sobre 3x ao quadrado no lugar de dx, olha como que a integral vai ficar. Integral de 3x ao quadrado, que multiplica a exponencial de u, que multiplica dx, que é du sobre 3x ao quadrado. Aí, eu consigo simplificar esse termo com esse, e a integral vai ser simplesmente exponencial de u du. Essa integral a gente sabe fazer. A integral da exponencial de u du é exponencial de u, aí vocês podem olhar naquele formulário, tá? Mais uma constante c. Cuidado para não deixar a resposta assim, porque a integral, ela tá em termos de x, então eu tenho que fazer a volta aqui, substituindo o que nós chamamos de u. Então, o resultado vai ser exponencial de x elevado ao cubo, mais a constante c. Vale muito a pena a gente conferir o resultado derivando a função que saiu aqui dessa integral, tá? Aí, vamos lembrar que quando a gente tem y igual ao exponencial de u, isso aqui tá naquela tabelinha, a derivada é a própria exponencial vezes u', que é a derivada do expoente. Então, se eu aplicar nesse resultado que eu obtive, eu vou ter derivada da exponencial de x ao cubo, ela mesma, vezes a derivada do expoente. Qual é a derivada de x ao cubo? É 3x ao quadrado, mais a derivada da constante c, que é 0. Então, no final, a gente vai ter 3x ao quadrado vezes exponencial de x elevado ao cubo. Voltou na integral que nós tínhamos inicialmente.
Agora, nós vamos fazer a integral do cosseno de 7θ mais 5 dθ. Tô trocando a variável aqui pra gente não ficar só viciado aí no x e quando aparecer outra a gente não saber fazer, tá? Então, observem o seguinte, se você for lá na tabela de integrais, você vai encontrar assim, que a integral do cosseno de u du é igual a seno de u mais uma constante c. Porém, aqui eu tenho uma função composta, eu tenho cosseno de 7θ mais 5. Então, onde eu tenho o fator que está complicando a integral, eu vou fazer a mudança de variável. Então, eu tenho que u é igual a 7θ mais 5, vou derivar u em relação a θ, derivada de 7θ, 7, mais a derivada de 5, 0. Aí, se não quiser, não precisa nem colocar esse 0, tá, gente? Pode fazer isso aqui direto. Agora, eu vou multiplicar cruzado aqui, então, eu tenho que 7 vezes dθ é 7 dθ, que é igual a 1 vezes du. E, por fim, eu tenho que dθ é igual a du dividido por 7. Então, agora, eu vou voltar na integral, né? Eu tenho integral do cosseno. Esse pacote 7θ mais 5 eu chamei de u vezes dθ. Aqui que tem que tomar cuidado, que eu não posso deixar dθ e aqui u, são variáveis diferentes. Então, eu vou reescrever esse dθ como du dividido por 7. Integral do cosseno de u vezes du dividido por 7. Nas aulas anteriores, nós já vimos que quando a gente tem uma constante multiplicando a função, nós podemos tirar essa constante do integrando. Então, observem que a fração que apareceu aqui é 1/7. Então, eu vou escrever 1/7 integral de cosseno de u du. O segredo, meninos, é a gente escrever de forma que fique fácil até de enxergar tanto as derivadas quanto as integrais que aparecem lá naquele formulário, tá? Aí, se você observar lá no formulário, tem a integral do cosseno de u du, que vai ser 1/7 vezes o resultado dessa integral, que é seno de u, mais a constante c. E lembrando que eu não posso parar por aqui, porque quando eu faço a mudança de variável lá no início, eu tenho que aplicar ela no final também. Então, quem é esse u que está aparecendo aqui no final? Esse u eu escrevi aqui bem no início, olha. Então, eu tenho 1/7 do seno de 7θ mais 5, mais a constante c. E aí, nós vamos derivar esse resultado para ver se ele está correto. Lembrando que quando eu tenho y igual a seno de u, a derivada y' é cosseno de u vezes u', pela regra da cadeia, né? Então, aplicando isso na função, nós vamos ter derivada de 1/7 do seno de θ mais 5, mais a constante, vai ser 1/7 vezes a derivada do seno, que é o cosseno do mesmo argumento, 7θ mais 5, mais pela regra da cadeia eu tenho que fazer vezes u'. O que é u'? É a derivada de 7θ mais 5. Derivada de 7θ é 7, derivada de 5 é 0, não precisa escrever, mais a derivada da constante, que é 0. Então, aqui eu vou simplificar o 7 com 7 e vou chegar no resultado que é cosseno de 7θ mais 5. Eu recomendo que vocês façam a prova real, que é essa derivada no final das contas, em todas as questões. Por quê, meninos? Porque para integrar, a gente tem que saber derivar. Então, aqui você está praticando os dois processos ao mesmo tempo, tá? Agora, nós vamos fazer a integral de x ao cubo, que multiplica seno de x à quarta dx. Então, notem que um fator que está complicando a nossa integral é esse arco aqui, ó, do seno. Então, eu vou chamar x à quarta de u, aí eu vou derivar u em relação a x, derivada de x à quarta é 4x ao cubo. E aí, se vocês não souberem o que fazer nesse momento, não se preocupem agora, tá? Voltando para a integral, nós vamos ter integral de x ao cubo, que multiplica seno de u, que foi onde eu fiz a mudança de variável, vezes dx. Agora, aqui, gente, nós temos que dar um jeito de tirar esse dx. É por esse motivo que quando a gente faz a mudança de variável,
a gente sempre vai ter que isolar esse d aqui no final. Como que eu faço isso? Eu vou multiplicar dx por 4x ao cubo, que é igual 1 vezes du, que é du. E vou isolar o dx. Quando eu isolo o dx, eu vou ter du dividido por 4x ao cubo. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Onde aparece o dx, eu vou substituir por du dividido por 4x ao cubo, certo? Então, essa integral vai ser x ao cubo, que multiplica seno de u, que multiplica du dividido por 4x ao cubo. Observem que dá para simplificar o x ao cubo com o x ao cubo. Essa fração 1/4 que tá aqui, eu vou tirá-la do integrando, então vai ficar 1/4 da integral de seno de u du. E essa integral tem naquele formulário. Então, vai ser 1/4, integral de seno de u du é menos cosseno de u, mais a constante c. Além de eu fazer o jogo de sinal aqui, eu vou voltar com o que a gente tinha chamado de u, tá? O que nós tínhamos chamado de u lá no início do exercício, ó. X elevado à quarta. Então, vai ficar menos 1/4 do cosseno de x elevado à quarta, mais a constante. Essa é a resposta. Para conferir, nós vamos derivar essa função, lembrando que quando a gente tem uma função y que é igual a cosseno de u, a derivada dela é menos seno de u vezes u' por conta da regra da cadeia. Então, se a gente for aplicar aqui, menos 1/4 é uma constante que multiplica a função, mantém essa constante vezes a derivada dessa função. Derivada de cosseno, menos seno de x elevado à quarta. E por conta da regra da cadeia, eu vou fazer u'. U' é a derivada de x à quarta. Derivada de x à quarta, 4x elevado ao cubo. Mais a derivada de c, que é 0. Então, observem que dá pra gente simplificar esse 4 com 4. Dá pra fazer o jogo de sinal aqui, e esse x ao cubo eu vou levar pra frente. Então, vai ficar x ao cubo, que multiplica seno de x elevado à quarta. Olha lá, comparem com a integral que foi dada. Se você faz a derivada e o resultado não volta no que estava na integral, significa que você integrou errado, ou significa que você derivou errado aqui no finalzinho, tá? Mas é muito legal fazer isso, porque aí vocês vão praticando os dois processos aí simultaneamente, beleza? Agora, a gente vai fazer a integral de ln de x sobre x dx. Em alguns casos, vocês vão ter que fazer a tentativa da mudança de variável, de modo que dê para simplificar e resultar numa integral fácil. Então, por exemplo, se eu estou vendo que tem integral de ln de x sobre x dx, bom, eu vou fazer a tentativa aqui de chamar esse ln de x de u, e fazer a mudança de variável aqui em cima. Aí, quando eu faço a derivada de u em relação a x, derivada de ln de x é 1 sobre x. E aí, já sabendo que em todos os casos a gente precisou isolar dx, ou no caso aqui dθ, nos outros todos que eu fiz aqui no exemplo foram dx, eu já vou fazer isso de uma vez. Então, dx vezes 1 é a mesma coisa que dx, que é igual a x que multiplica du, vai ser x vezes du. Agora, voltando na integral, o que nós vamos ter? Integral ln de x foi chamado de u, dividido por x dx. Então, onde aparece o dx, a gente já vai fazer a troca, né? Quem é dx? Dx é isso aqui, ó, x vezes du. Observem que dá para a gente simplificar esse x com x e a integral vai ficar muito simples. Integral de u vezes du. U elevado ao quadrado, né? Porque eu somo uma unidade no expoente, divido por esse resultado, mais a constante c. Cuidado para não parar a resposta aqui, eu tenho que fazer a volta com a mudança de variável. O que nós chamamos de u foi ln de x, né? Então, se eu tenho u elevado ao quadrado, vai ser ln de x elevado ao quadrado, dividido por 2, mais a constante c. E aí, pessoal, nós vamos derivar o resultado para conferir se o cálculo dessa integral está correto, tá? Notem que a função é ln de x ao quadrado sobre 2. Quando a gente tem a função y, que é igual a u elevado a n,
a derivada dela vai ser n vezes u elevado a n menos 1 vezes u', certo? Então, o que vai ser derivada de ln de x ao quadrado? Esse 2 vem multiplicando, ln de x, aí eu subtraio uma unidade aqui do expoente, e pela regra da cadeia eu vou fazer u'. U' é a derivada do ln de x, que é 1 sobre x, mais a derivada da constante, que é 0. Então, aqui dá para a gente simplificar, e a resposta vai ser ln de x elevado a 1, ou simplesmente ln de x dividido por x. Voltou no que tínhamos lá na integral, tá vendo? Garanto para vocês que se vocês praticarem bastante isso daqui, vocês não vão ter dificuldades, tá? Agora, nós vamos fazer a integral de dx sobre raiz quadrada de 5x mais 8. Independentemente da técnica de integração, aqui vale a pena a gente fazer o que a gente estava fazendo em outros casos. Por exemplo, quando eu estou integrando 1 sobre raiz quadrada de x dx, eu posso tirar esse radical e escrever aqui x elevado a 1/2. De onde que saiu esse 1? Do expoente do x, e esse 2 da raiz quadrada, tá? E ainda posso fazer uma inversão de modo que eu tenha x elevado a menos meio. E aí vai ficar a integral de x elevado a menos meio dx. Quando chega nessa parte, a gente sabe fazer a integral, que é x elevado a menos meio mais 1 dividido por este resultado. Tudo bem. Então, no caso da integral dada acima, a gente vai usar um processo aí parecido. O raciocínio lógico é muito parecido. Então, vamos lá. Primeiro passo, eu vou escrever 5x mais 8 elevado a 1/2, para poder tirar dessa raiz quadrada, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todo esse pacote e passar ele para cima. Então, eu vou ter integral de 5x mais 8 elevado a menos meio vezes dx. Quando você escreve dessa maneira, tá bem parecido com uma integral que a gente já fez. Que é essa integral aqui, olha. Eu tenho uma função polinomial elevada a uma determinada potência, tá vendo? Então, gente, aqui é a mesma coisa. Integral de 5x mais 8 elevado a menos meio dx. O que está nos complicando é justamente toda essa parcela aqui elevado a menos meio. Então, é aqui que eu vou aplicar a mudança de variável. U vai ser igual a 5x mais 8, derivando U em relação a x, eu vou ter 5, derivada de 5x é 5, derivada de 8 é 0. Vou multiplicar cruzado aqui, então, 1 vezes du vai ser du, dx vezes 5 vai ser 5dx, e vou isolar dx, sendo du dividido por 5. Então, voltando na integral, o que nós vamos ter? Integral desse pacote todo que eu chamei de u, elevado a menos meio, vezes dx, né? Só que em vez de deixar dx, eu já vou fazer a troca aqui de uma vez, senão não dá para integrar. Dx é a mesma coisa que du dividido por 5. Esse 1/5 que está aparecendo aqui, eu vou tirar do integrando, vai ficar 1/5 da integral de u elevado a menos meio vezes du. Então, agora, a gente vai fazer 1/5 vezes integral de u elevado a menos meio. É u elevado a menos meio mais 1 dividido por este resultado, mais uma constante c. Aí, aqui, nós não vamos deixar a resposta dessa maneira, né? A gente tem que fazer todas as continhas. Então, eu vou ter 1/5 vezes u menos meio mais 1 é a mesma coisa que meio. Aqui também vai dar meio, porque sempre vai dar o mesmo resultado. Então, observem que, se eu multiplicar aqui 5 por 1, a gente vai ficar com o resultado assim, ó. U elevado a meio dividido por 5 meios, mais a constante c. Divisão de fração. Eu pego a primeira, que é 1, e multiplico pelo inverso da segunda, que é 2/5. Então, o resultado aqui vai ser 2/5 de u elevado a meio mais 5. Para poder fechar essa daqui, nós temos que voltar com o que foi chamado de u. O que foi chamado de u está aqui nessa linha, onde a gente faz a mudança de variável. Então, para fechar, nós temos que a integral é 2/5, que multiplica 5x mais 8 elevado a meio mais c. Pode deixar a resposta sim, ou pode converter esse meio numa raiz quadrada, vocês quem sabe. Para conferir,
se o que nós fizemos aí da integral está correto, basta a gente fazer a derivada dessa função. Então, a derivada vai ser, mantenha uma constante, esse meio vem multiplicando, então, meio vezes 5x mais 8, elevado a meio menos 1, e pela regra da cadeia eu multiplico pela derivada do que está aqui dentro. Derivada de 5x mais 8 é 5. Notem que dá para simplificar o 5 com 5, o 2 com o 2, e a resposta vai ser 5x mais 8 elevado a menos meio. É a mesma coisa que 1 sobre raiz de 5x mais 8. Então, isso mostra que nossa integral está correta. Para fecharmos nossos exemplos, vamos pensar numa integral que é muito comum e muito recorrente aí nos problemas, tá? Na área de exatas, que é envolvendo funções trigonométricas. Nesse caso aqui, eu tenho integral de seno à quarta de x, cosseno de x dx. Notem que é o seno que está elevado à quarta. Então, eu vou só reescrever essa integral, que talvez fique mais fácil de a gente visualizar algumas coisas. Seno à quarta de x é a mesma coisa que seno de x à quarta. É obrigatório aí o uso do parênteses, tá? Vezes cosseno de x dx. O que está complicado aí nessa integral? O que está complicando é justamente que eu tenho a função trigonométrica seno de x elevada à quarta potência. Então, isso aqui eu vou chamar de u. Quando eu chamo u de seno de x, eu vou derivar u em relação a x. Derivada do seno de x, cosseno de x. E vou isolar dx, tá? Então, para isso, eu vou multiplicar aqui cruzado, vai ficar cosseno de x dx, que é igual a 1 vezes du, que é a mesma coisa que du. Muito bem, voltando na integral, o que que nós vamos ter? Integral seno de x à quarta, seno a gente chamou de u, então vai ficar u à quarta, vezes cosseno de x dx. Mas quem é dx? Dx é a mesma coisa que du sobre cosseno de x. Então, ali a gente vai fazer a substituição. Então, eu vou ter integral de u à quarta, que multiplica cosseno de x, que multiplica dx, que é du, sobre cosseno de x. Observem que o cosseno de x vai simplificar com o cosseno de x, e a integral vai ficar bem simples, olha, integral de u à quarta du. Fazendo a integral, eu somo uma unidade ao expoente, que vai dar 5, divido por esse resultado, mais a constante c. E para finalizar, eu vou voltar com o que eu chamei de u, nesse caso, seno de x, né? Então, vai ficar seno de x elevado à quinta potência sobre 5 mais c. Vocês podem deixar a resposta dessa maneira, tá, meninos? Ou escrever assim, seno à quinta de x sobre 5 mais c. Qualquer uma das duas formas aí é correta. E aí, para poder verificarmos se essa resposta está correta, a gente vai derivar essa função encontrada. Derivada de seno de x à quinta sobre 5 é esse 5 aqui da potência vem multiplicando. Então, 5 vezes seno de x subtrai uma unidade do expoente. E pela regra da cadeia, eu multiplico pela derivada do que está aqui dentro. Derivada de seno de x é cosseno de x. Mais a derivada da constante, que é zero. Então, esse 5 simplifica, e aí vai ficar seno de x à quarta vezes cosseno de x, ou seno à quarta de x, que multiplica cosseno de x. Olha que legal, voltou na função que nós tínhamos, beleza? E aí, meninos, eu vou sugerir 2 páginas aí de exercício, vocês podem fazer os ímpares, tá? Mas, na verdade, fiquem à vontade para fazer todas as questões. Estou à disposição para tirar a dúvida de vocês. Bons estudos, pessoal. Até a próxima.